Já que o Marcília e o Consta já deram spoiler aqui, eu vou trazer a notícia. Já passo para o Carlo Cauti, porque antes mesmo da CPMI do INSS decidir, na manhã de hoje, pela quebra do sigilo do Lulinha, a Polícia Federal, então, já havia tomado essa mesma providência no mês passado. O pedido foi feito pela Polícia Federal e o ministro do Supremo, André Mendonça, que é o relator da investigação do escândalo do INSS, autorizou o acesso a dados bancários, fiscais e telemáticos, como e-mails do filho de Lula. Carlo Cauti, boa noite. A base governista tentou blindar o Lulinha de tudo quanto foi jeito, ficaram ali meses, tentando essa blindagem e hoje partiram ali para o ringue, transformaram a sessão do INSS num ringue de luta, mas como já falamos aqui, em paralelo também o Supremo Tribunal Federal, a pedido ali da Polícia Federal, com o relator André Mendonça, também deferiu, autorizou a quebra do sigilo do filho de Lula. Quer dizer, de um lado ou de outro, vai ser quebrado, esses documentos virão à tona. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr. Boa noite, Marcília. Boa noite ao Consta. Boa noite ao nosso público. Eu me pergunto, se a base governista foi para a luta, foi para a violência física, quando a CPMI votou para a quebra de sigilo do Lulinha, agora que o Mendonça decretou a quebra de sigilo telefônico, de correspondência, de e-mail, etc., vão fazer o quê? Vão entrar em hiperventilação? Vão ter taquicardia? Vão ter problemas de saúde pública entre os deputados e senadores? Porque, assim, é muito mais daquilo que a comissão poderia e pediu para fazer, No caso era apenas o sigilo bancário, aqui tem o sigilo de tudo. Ou seja, vamos entender como foi possível que o Lulinha, que saiu de um zoológico, onde era um funcionário de baixo nível, se tornou um homem com um patrimônio bastante importante, de milhões de reais. Porque assim, das duas, uma, ou é um caso de capa da Forbes, de um empresário que descobriu a forma de enriquecer tão rapidamente, de forma tão brilhante, ou é um caso de polícia, Das duas, uma. E provavelmente é mais do que isso, é um caso de parasitismo de um filho de um presidente que começou a assinar negócios milionários logo após que o pai entrou no Palácio do Planalto, como o Consta bem lembrou, o caso daquela empresa que foi vendida para a Oi por um valor desproporcional, que nunca produziu um videogame. Não por acaso, a Oi acabou falindo pouco depois, por essa e por outras razões. Mas é interessante também que ele explique o porquê ele recebia essa mesada de 300 mil reais do careca do INSS. Porque se você recebe 300 mil reais por mês de alguém, alguma contrapartida tem que ter, não é de graça. Qual foi a contrapartida que o filho do Lula deu para o careca do INSS, o terror dos aposentados, que fraudou milhões de aposentados e pensionistas e deu 300 mil reais para o filho do presidente? Em troca do quê, exatamente? Então, e outros 25 milhões também que foram pagos para esse gênio das finanças como o filho do Lula. Então, é só apenas isso. É explicar o quê? Quem recebe milhões de reais de um bandido, no mínimo tem o dever de explicar o porquê ele recebeu essa quantia. E quem também faz viagens com laranjas de bandido, como aquela Roberta Lutzinger, também tem que explicar qual que é o seu relacionamento com essas pessoas. Então, vamos ver o que vai acontecer e quem vai chegar primeiro, se a CPMI ou se a Polícia Federal na quebradeira de sigilos. Mas agora, a pergunta que fica é: quantos X tem golpista, que se tornou novamente a palavra do ano, a palavra mais utilizada pela esquerda brasileira? Daqui a pouco voltaremos com golpista, com genocida, o que mais? E temos também fascista e todos com X no caso, Cauti, eu fico aqui pensando, eu não sei se tem muita lógica neste país, essa questão que você falou de contrapartida, a pessoa ganha milhões, então ela precisa entregar alguma coisa, porque no caso da mulher do Moraes, que recebia 3 milhões e 600 mil reais do Banco Master, não há nenhum registro, por mês, não há registros de entrada dela em várias instituições, nem inclusive de ações, que ela teria representado o seu cliente. Teve uma que ela perdeu. Perdeu. Vale, será que primeira e segunda instância? Então, essa lógica, eu não sei se se aplica muito bem ao Brasil, neste atual momento. Então, eu acho que o que sobrou para o Lulinha é pedir um habeas corpus para o Alexandre de Moraes, dizendo que é para anular tudo, já que temos um precedente jurídico no caso. Não, mas interessante, desculpa, Paula. Imagina só, temos o Lindinho
temos Amante, temos Montanha, que vão pedir para o Supremo anular a quebra do sigilo bancário do Lulinha, que recebeu dinheiro do Careca do INSS. Se não fosse uma tragédia, seria uma piada, como é uma piada a base governista lá no Congresso Nacional. É praticamente confissão de culpa. Basicamente.